Nós vamos dar uma oportunidade agora para o evangelista Léo. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Está com a oportunidade. Obrigado. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Feliz mais uma vez por estar na casa do Senhor, pois Ele é o motivo de nossa existência. Amém? Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, a todos que estão aí pela internet nos assistindo. Um abraço especial para o meu amigo William e a sua família que aí está nos prestigiando. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao coração de cada um de nós. Meus irmãos, abra sua Bíblia em João 3, no versículo 16. É um versículo que todo mundo conhece. Quem é cristão, quem conhece a Bíblia, certamente já sabe de cor e salteado. E depois nós vamos em 1 João 4:9. João 3, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler só um pequeno trecho desse versículo e depois nós iremos para 1 João 4:9. Disse Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Só até aqui. Vou repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Depois nós vamos lá em João, 1 João 4:9. Glória a Deus. Primeiro João 4:9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, é muito curioso o que está escrito lá em João 3,16, quando diz a palavra: e Deus amou o mundo de tal maneira. Já houve aqui pregações onde o nosso pastor, por algumas vezes, explicou essa expressão de tal maneira. E a definição para ela é uma definição de grandeza, mas não exata. Não é? De tal maneira. Eu posso dizer para vocês que eu gosto de comer hambúrguer grande. O que pode ser grande para mim pode ser pequeno para vocês. Não é? Eu posso estar com muita fome, mas aquilo que pode me saciar pode não saciar vocês. E assim, Deus diz aqui: Ele amou o mundo de tal maneira. E eu acho interessante que, graças a Deus, hoje a internet nos possibilita fazer pesquisas de forma muito rápida, né? Visto que há tempos atrás que não havia internet, você era obrigado a ler o livro todo e marcar. Mas eu fui pesquisar na Bíblia o que dizia, quantos versículos existiam falando essa expressão de tal maneira. E eu achei 6. Mas nenhuma fala desta maneira, de Deus. Ele fala de tal maneira em favorecimento a algum servo de Deus que precisou guerrear e ganhar alguma batalha. Ele fala de alguma maneira que Deus livrou alguém de uma situação perigosa, mas não diz. O único versículo que diz a respeito de Deus é este versículo. E eu acho tão interessante que este versículo, quando você fala da palavra amor, é muito fácil para nós aqui amar um pai, uma mãe, amar a minha esposa, os meus filhos. Mas eu quero perguntar para você:
Você teria condições de amar o mundo de tal maneira, assim como Deus e Jesus amou? Ama. Você conseguiria amar de tal maneira aquela pessoa que está lá na rua de repente, que quase te atropelou e ainda te xingou? Você conseguiria de repente amar aquele teu inimigo no trabalho, que te afronta todos os dias, que te coloca para baixo, que te humilha, que fala que você não é capaz, que ele começa a te diminuir, mesmo sabendo que você é capaz, mesmo sabendo que você está ali, porque Deus te capacitou e você teve mérito de estar naquela posição importante, talvez dentro da sua empresa. Será que você consegue amar de repente um irmão que sabe lá por quais motivos te odeia tanto? É mais fácil nós amarmos um ente querido, né, do que o próprio inimigo. E aí eu digo para vocês aqui, meus irmãos, que para poder completar aqui essa parte onde diz 1 João 4,9, onde nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Ou seja, o único Filho de Deus que ele tinha ali, ele resolveu sacrificar com a sua própria vida para salvar a minha e a tua vida. Amém, igreja? Isso é lindo, né? Imagina nós, como que nós conseguimos talvez amar o inimigo, diante de tantos problemas que temos aí, todos os dias de nossas vidas, não é? E esse é o amor de Deus, de tal maneira. E eu, meditando um pouquinho mais sobre isso, eu fui atrás de o que motiva tanto esse amor de Deus, o que faz mover Deus por esse amor incondicional sobre os seus filhos. Eu achei uma palavrinha que acompanha o amor de Deus, que anda junto com o amor de Deus. Chama-se poder. Esse é um poder, mas não é um poder que ele coloca diante de nós para nos diminuir ou para nos humilhar, para de repente nos fazer pequeno frente ao que acontece no mundo. De maneira alguma. O poder de Deus se manifesta pelo amor dele, infinito. E na Bíblia tem N motivos, N exemplos que demonstram esse amor de Deus. Está lá em Josué 10:11. Se vocês quiserem ir em Josué 10:11, que fala sobre a guerra com 5 reis de amorreus. E Josué se viu numa situação muito difícil, um servo de Deus, porque Deus tinha um amor sobre Josué de tal maneira que estava com ele todos os dias da vida dele. Nos piores momentos Deus estava ali, fazendo presente, colocando em evidência o seu amor e o seu poder sobre a vida do teu servo. E ali em Josué 10:11, o Josué travou uma guerra com os amorreus ali. E Deus simplesmente, para salvar o seu servo dessa guerra que lhe parecia perdida, começou a lançar pedras, grandes pedras sobre os inimigos. E aí é que demonstra o poder de Deus, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é pura, ela é cristalina. Isso aqui é para quem crê. Isso aqui não é um livro qualquer que você simplesmente lê e tira as conclusões conforme o seu entendimento, mas é o entendimento que o Espírito Santo te revela, é o Espírito Santo que te enche de sabedoria e entendimento. É o Espírito Santo que produz tudo isso em nossos corações, para que possamos ter confiança em Deus, para que possamos provar do amor de Deus todos os dias e continuar caminhando. Porque a palavra de Deus diz que os caminhos são difíceis. O próprio Jesus disse: permaneçam firmes, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis. E aqui Josué, você vê como Josué era tão amado por Deus. E aqui, meu irmão, eu vou fazer uma abreviação de quão é importante
o cristão está ali buscando a presença de Deus, buscar verdadeiramente o entendimento da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, andar nos caminhos retos, nos mandamentos conforme Deus nos manda, para que você possa provar dessas experiências, assim como Josué teve. Não obstante, Deus mandou um monte de pedra em cima dos inimigos e acabou com os inimigos lá. E aí Josué se viu naquela situação: nossa, estou com essa moral toda com o meu Deus, estou com essa moral toda que eu pedi e Ele me atendeu desta maneira, que eu nem imaginava. Quem é que tem o poder de lançar pedras sobre o seu inimigo da maneira que Deus mandou? Ninguém, porque a honra e glória só cabe a Deus, só a Ele, mais ninguém. A nós, servos, criaturas feitas por Ele, cabe louvar e adorá-lo, exaltar o santo nome dEle, que a Ele toda a honra e glória. E aqui, meu irmão, em Josué 10:13, Deus dá uma segunda prova para Josué. Uma segunda prova que essa ninguém imaginava que poderia acontecer. Tanto é que está escrito que não houve nem antes qualquer tipo de acontecimento desse, nem antes de Josué e nem depois, ou seja, até hoje. Até os dias de hoje não aconteceu. Ou seja, lá em 10:13 diz: e o sol se deteve e a luz parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Meu irmão, o que está te impedindo de você andar em vitória com Deus? O que você está precisando para andar com essas experiências maravilhosas com Deus? Porque o cristão vive pela fé. O cristão vive pela fé, meu irmão. É na base da dificuldade, é na base da luta. Não que sempre você tenha que andar humilhado. Não, você não tem que andar sempre de cabeça baixa, não. Você tem que andar de cabeça erguida. Porque Deus é aquele que justifica a sua vida. Deus é aquele que te exalta no momento certo. Deus jamais chega atrasado. Deus não chega adiantado, Ele chega na hora certa. Então apenas confia. Confia no Senhor Deus, que Ele vai fazer na hora certa. Muitas vezes a gente se depara com os nossos problemas e a gente não sabe o que fazer. É como se fosse um bolo. Para um bolo crescer, você precisa colocar fermento. Não é isso? As boleiras aí. Você está colocando muito fermento no seu problema, meu irmão? Deixa isso para lá. Para de olhar para as circunstâncias. O problema que você não consegue resolver, entrega nas mãos deles. Na mão de Deus. Porque Ele fará. No momento certo. Nem atrasado e nem adiantado. Será no momento certo. Apenas confia. Confia. Assim como Josué confiou. Quem poderia imaginar? Será que Josué poderia imaginar que ia ter uma experiência maravilhosa dessa? 2 experiências maravilhosas, entre tantas outras. Mas num curto espaço de tempo ele teve 2. E ele foi vitorioso, porque confiou em Deus. Mas sabe qual foi o grande diferencial, meu irmão? É que Josué entendeu o que está escrito lá em 3,16 e em 1 João 4,9. Ele entendeu o que está escrito na palavra. Ele entendeu quando está escrito lá, Deus o amou de tal maneira. Ou seja, não tem dimensão, não tem exatidão por esse amor que Deus tem por ele, que tem por você, que tem por mim, que tem por todos vocês que estão aí nos assistindo. Por isso é urgente que tenhamos o nosso coração aberto e voltado para a vontade de Deus. Os tempos estão se abreviando. O tempo passa muito rápido. Precisamos urgentemente reavaliar as nossas vidas, reavaliar a nossa conduta, porque para a vida só tem um motivo: a salvação. Fora isso, não tem mais importância.
Agora, quem quer a salvação aqui? Você que está em casa, você quer a salvação? Então reflita sobre isso. Dá um passo à frente. Dê um voto de confiança. Faça um desafio diante de Deus. Deus, eu não estou entendendo nada do que eu estou ouvindo aqui agora, mas me ajuda a entender. Revela ao meu coração aquilo que o Senhor tem para mim, mas dá um passo à frente. Você pode. Deus é educado. Ele não vai invadir a sua casa, Ele não vai invadir o seu coração, a não ser que você permita. Mas a partir do momento que você permitir confiar, oh meu irmão, tenho provado tanto disso, nós temos visto tantos exemplos aqui na nossa igreja, amigos de fora, que vêm contar grande testemunho, porque Deus é esse, Ele quer os seus filhos felizes, exaltados, vitoriosos. Deus não fez você para ser derrotado, Deus não fez você para ser humilhado, mas Deus no momento certo, Ele vai te dar a vitória, para que seja lhe dado também a dupla honra, porque só assim Ele será glorificado. O possível, Deus te capacita a fazer. Agora o impossível, deixa para Deus. Não queira ajudar Deus naquilo que Ele é perito. E saiba de uma coisa, meu irmão, para poder finalizar esses dois versículos de João 3,16 e 1 João 4,9, lá diz em Tiago 1,8, para você ver como Deus te ama de forma maravilhosa, incondicional. Tiago 1,18, lá diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícia, meu irmão. Você é primícia de Deus. Sabe o que é primícia? Primícia é tudo aquilo que começa ou se apresenta em primeiro lugar. Ou seja, tudo que Deus faz, para mim e para você, Ele pensa primeiro na sua vitória. Ele pensa primeiro naquela promessa que Ele te fez e que não vai se cumprir. Não, porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus vai cumprir todas as promessas que foram feitas na sua vida. Todas. Para que se faça valer a palavra dEle. Porque Deus não retrocede. Deus só avança. Só que para avançar Ele não gosta de pessoas também que ficam murmurando, que ficam reclamando da vida, que ficam se abatendo com as adversidades. Não. Levanta a cabeça, meu irmão. Está difícil? Saiba de uma coisa, quanto mais difícil tiver a tua situação, maior é a vitória que Deus tem para você. Mais próximo ela está de você. Porque quando as adversidades vêm, é porque o inimigo está enxergando espiritualmente que Deus está agindo a favor da tua vida. Então creia em Deus e saiba que Ele é contigo. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.